E eu estou aqui nessa área verde gravando mais um vídeo motivacional. Eu tenho assistido alguns canais de pessoas, segue uma linha um pouquinho pessimista, mas realista, né? Que a nossa vida é realmente muito complicada, né? Eu queria falar um pouco sobre isso e nada melhor, né, começar com uma imagem assim. Então acontece o seguinte, você ainda luta pelos seus sonhos, você ainda acredita, esses canais meio pessimistas, realistas, não deixe de ser realista, né? Às vezes o pessimista, ele é um realista, ele entende, ele vê a vida como ela é de fato, né? O otimista, ele vê a vida um pouco fantasiosa, mas ele acredita que pode dar a volta por cima. Então esses canais são antinatalistas, são contra a natalidade. Eu sempre fui contra o casal ter mais de 2 filhos. Eu sempre fui da opinião que se você não tem filho, você diminui a humanidade em 2 pessoas. Se você tem 1, você diminui 1, se tem 2, você mantém, se tiver 3, você aumenta em 1. Então, no caso, talvez 2 ou 3 filhos, de repente seria correto. Minha filha não quer ter filhos, então quer dizer que eu diminui a humanidade em 1 pessoa, e ela talvez vai diminuir em 2, né? Porque se não gerar, imagina que um dia ela vai casar, casa com alguém que não tem filhos, que não quer e pronto. Mas a ideia não é isso, né? A ideia é falar sobre os sonhos. Eu vou tentar ficar aqui no meio dessa árvore, porque por causa do vento, aqui eu acho que não vai ter vento. Então a ideia é fazer esse vídeo convidando você para ser um pouco otimista, apesar das dificuldades. Eu estou passando por um momento muito difícil, muita depressão, muito desânimo, muita dificuldade. Eu estou lutando por um sonho que está difícil de conseguir, não recebo apoio, ninguém me ajuda, mas nada disso é motivo para eu desistir. Um dia atrás eu estava falando no grupo do WhatsApp que eu tenho, se eu lembrar eu vou deixar o link na descrição, se você quiser entrar. Eu estava dizendo que se eu desistir dos meus sonhos, eu vou fazer o que da vida? E eu só tenho que lutar pelos sonhos, tenho que acreditar. Por exemplo, eu tive que fazer um empréstimo para reconstruir a casa e depois para arrumar os dentes. Fiz, a casa está reconstruída. O primeiro também deu tudo errado. Daí no segundo eu fui lá, porque mudei de dentista, consegui fazer novo, paguei 2 vezes. E está tudo pago, tudo pago. Agora paguei o empréstimo, paguei os dentistas, tudo pago. Então daqui para frente eu vou começar a investir em mim. Então já aumentou um pouquinho o otimismo, porque o próximo salário que eu receber vai ser todo meu, né? Então a ideia nesse vídeo, não sei qual é a tua situação, se você quiser colocar na descrição nos comentários alguma opinião de como que você está vivendo hoje, como é que você está passando, qual é a tua situação, se tem um projeto, de repente posso te dar uma orientação, posso trocar ideia. Mas a ideia do vídeo é motivar você. Mas antes, me motivar, porque para vir fazer esse vídeo eu tive que ter motivação. Eu gostaria muito de criar um canal de humor, a minha filha me sentia muito de fazer isso. Eu até criei, assim, fiz uma experiência, mas eu não tenho ânimo hoje para contar piada, para fazer humor, para fazer alegria. Tem o Felca, que é um cara que ele é um cara muito solitário, recebeu bullying na escola, e aí um dia ele resolveu criar um canal que era a maneira de ele se comunicar com as pessoas. E deu muito certo, ele ficou famoso, porém hoje ele está muito mal na depressão. Ele estava dizendo assim que ele acorda de manhã lembrando que ele precisa fazer os outros rir. Então ele acorda nessa situação, precisa fazer os outros rir. E no meu caso também, eu preciso fazer vídeo para me animar e para animar você, que os vídeos fazem parte do meu projeto. Vamos supor que o canal cresça, se transforme numa fonte de renda, já é uma melhora na minha vida, já vou melhorar um pouquinho mais, vou estar um pouquinho melhor. O grande projeto não é esse, né? Mas eu também falta 1 ano e pouco, talvez 2 anos para me aposentar, tipo, 7 coisas acontecendo. Então eu tenho que manter a esperança, eu tenho que manter o ânimo, né? Eu acho que por mais que a gente perceba que a vida não tem sentido, que todo mundo vai morrer, isso não é motivo para você desanimar. Nós estamos aqui, então vamos curtir, né, a vida. Eu estou nessa área verde aqui, estou agora passeando um pouquinho, o vento diminuiu, acho que não vai atrapalhar o som. E uma coisa que eu observei, há muitos anos, o treinador Tite, acho que você já ouviu falar, treinou acho que a seleção, ele foi campeão gaúcho treinando o Caxias em cima do Grêmio. No ano seguinte ele foi treinar o Grêmio e foi campeão gaúcho em cima do Caxias. Acho que naquele mesmo ano ele foi campeão da Copa do Brasil, treinando o Grêmio em cima do Corinthians. E aí eu vi ele dando a entrevista, ele tinha acho que em 2 anos, 3 títulos. E ele estava muito feliz mesmo. E eu pensei, como a vida é engraçada, né?
Hoje ele está com essa felicidade, 3 títulos em menos de 2 anos completos. Mas o engraçado é que ele não pode guardar um pouquinho dessa felicidade para usar ela no dia que ele estiver muito triste. Por exemplo, eu posso pegar todo no fim do mês, pegar um pouquinho do meu salário e guardar, e eu faço isso, para se um dia eu quiser fazer uma viagem, eu quiser comprar alguma coisa, eu tenho. Eu já comprei várias coisas assim por guardar o dinheiro. Pessoas, colegas meus que não guardam, para precisar, eu fui lá e comprei. Mas a felicidade, você não consegue fazer isso. Você não consegue guardar aquilo. O que você pode é ter a lembrança. Você diz, não, espera aí, eu tive aquele problema lá, mas eu superei. E fiquei, aquele dia eu estava tão feliz, eu consegui tudo aquilo, e hoje eu estou numa situação difícil, então vamos manter a calma, vamos manter o ânimo, vamos lutar, que eu vou conseguir vencer novamente. Então essas coisas você pode fazer, mas você não pode pegar um pedacinho da tua felicidade e guardar, que nem você faz por um pedaço de bolo, vou guardar esse bolo para o lanche da noite, ou vou guardar um pouquinho desse dinheiro para no futuro, se eu quiser comprar uma coisa, eu vou guardar essa peça de roupa para usar naquele evento, entende? Essas coisas você não consegue fazer com a felicidade. Mesma coisa também você não consegue fazer com a tristeza, né? Mas você não vai querer guardar a tristeza, né? Você poderia, de repente, dividir a tristeza em 2 partes. Hoje você está extremamente infeliz, então dividir ela, pegar só uma parte e guardar a outra para daqui a uns dias você vai ser infeliz naquela parte ali. Essas coisas você não consegue fazer. Então você consegue no máximo se motivar pensando que você já superou muitos problemas, que no caso eu já superei muitos problemas, inclusive, só que naquela época não tinha depressão. Então era quando eu tinha realmente problemas reais, eu tinha problemas reais mesmo, e não tinha depressão. Eu fico pensando como seria hoje, né, se eu tivesse tido depressão naquela época, né? Então eu teria sido, talvez nem estaria gravando esse vídeo hoje, né, entende? Então a ideia desse vídeo é motivar você a buscar uma coisa melhor, apesar dos pesares. Pô, vamos curtir a vida. Você sabe que um dia você vai morrer. Você sabe que você trabalha, que o sistema não foi feito para a pessoa pobre ficar rica. O sistema não foi feito assim para que você tenha realmente as facilidades que os outros têm. Aquelas pessoas que muitas vezes já nasceram privilegiadas, ou tem umas poucas pessoas que nasceram assim num local onde foi fácil ficar rico. Eu conheço algumas pessoas que elas nasceram num meio, numa situação onde foi extremamente fácil ela conseguir dinheiro, ela conseguir instrução, conseguir parceria, conseguir orientação. A própria família, de repente, já tinha que cuidar. Por exemplo, na minha filha teve a vida bastante facilitada porque eu tive como orientar ela. Eu, por exemplo, tinha que me tornar adulto para depois ir fazer o ensino médio. Minha filha não, desde pequena a gente já orientou, já passei cultura, hábito da leitura. E hoje ela só não está melhor porque ela mesma não lutou muito, mas se ela tivesse feito por ela o que eu fiz por ela, hoje ela estaria muito melhor. Mesmo assim, ela tem uma produção relativamente boa, trabalha no ar-condicionado, tem bastante folga, pega feriadões, pega a vida facilitada, mas porque eu tive essa orientação. Então, tudo que eu consegui na minha vida foi de criar facilidades para minha filha. Então essa foi a ideia. Então eu acho assim, vamos ser um pouquinho otimistas, vamos ter um pouquinho mais de ânimo, vamos entender que a situação é complicada, mas vamos continuar lutando, não vamos desanimar, não vamos ficar falando só coisas negativas. Não quer dizer que você não possa falar dos seus problemas, pode, inclusive, principalmente se você quer uma solução. Eu, por exemplo, só comecei a ler livros de autoajuda, porque um dia eu falei dos traumas que eu tinha, na época não existia, isso foi em 1982, por 83, na época não tinha livro de psicologia. Hoje você entra numa livraria, tem um monte de livro de neurociência, psicologia, psicanálise, de tudo. Na época não tinha, na época era só autoajuda, e olha lá, só isso, né? E eu li autoajuda para consertar a minha mente, curar os traumas. Durante muito tempo eu li com esse objetivo, não para ficar rico. Hoje em dia eles se vendem esses livros só para você ficar rico. Tem vídeos, tem canais que focam só no enriquecimento, você está seu máximo, você está sempre ganhando dinheiro, né? E a ideia não é assim, a ideia é você realmente viver. Então vamos lá, vamos tentar encontrar um ânimo, uma alegria para viver e fazer o que eu estou fazendo. Está bastante difícil para gravar esse vídeo, porque eu estou bastante desanimado hoje, né? Mas eu precisava gravar o vídeo. Eu tive ontem, que nesse mesmo local eu gravei um vídeo que eu acabei errando algumas coisinhas, então eu resolvi gravá-lo novamente. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é um vídeo para animar você conseguir de repente dar a volta por cima, ter uma vida melhor, mais alegria, ânimo. Então a ideia é essa. Deixa um comentário aí, gratidão, te espero no próximo vídeo.